Advogado procurador do Estado de Pernambuco aposentado, foi prefeito da cidade do Recife por 2 mandatos, entre 1983 e 85 e 1988 e 1990. Deputado federal constituinte em 1988, foi ministro do Interior e governador do Estado de Pernambuco entre 1990 e 1994. Deputado federal pelo Estado de Pernambuco, destacou-se como presidente da comissão especial que discutiu e aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal entre 2001 e 2002. Atual presidente do Instituto Teotônio Vilela em Pernambuco, Joaquim Francisco, está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. No ar o Roda Viva. Nesta terça-feira a gente já inicia o programa fazendo uma saudação ao telespectador que nos acompanha. A gente fala para todo o estado de Pernambuco. Você acompanha a TV Nova Cultura pelo canal 22. Todo o Grande Recife, a região metropolitana, o Agreste Meridional, o Setentrional. Também você nos acompanha pela Sky e pela Vivo, no canal 322 e pela NET no canal 15. A partir de agora também você acompanha o Roda Viva Pernambuco por todas as redes sociais. Facebook, é só você acessar o Facebook oficial do Aldo Vilela ou da TV Nova. Também você nos acompanha ao longo de todo o programa, dando sua sugestão, claro, fazendo a sua crítica, a sua observação. Joaquim Francisco, ex-governador, ex-ministro, ex-deputado, conosco hoje aqui no centro do Roda Viva. E para conversar com o ex-governador, uma bancada qualificada. Do meu lado, o jornalista José Ascioli, já esteve presente conosco aqui em outras oportunidades, participando do Roda Viva Pernambuco, vai conversar conosco, vai sabatinar o ex-governador Joaquim Francisco. Jornalista Gilvan Oliveira, também já participou conosco aqui do programa Roda Viva, nos nossos programas de rádio também, vai conversar e faz parte dessa mesa. A jornalista Tassiana Carvalho está representando o Liejar, está conosco aqui, a única presença feminina aqui na mesa, ilustrando e abrilhantando a noite. Obrigado, Tassiana. Sérgio Montenegro. Sérgio é jornalista, também já participa conosco aqui no Roda Viva de vários programas, também no rádio, para conversar com o governador Joaquim Francisco. O jornalista Ângelo Castelo Branco, você sabe, Ângelo, que eu ia dizer o veterano jornalista Ângelo Castelo Branco, experiente, né? Conosco também no Roda Viva, representando o Blog da Folha, o responsável pelo Blog da Folha, Jairo Lima, que vai também participar desse nosso programa, já participa em outras oportunidades. A charge do programa, o traço do programa do chargista Ronaldo Câmara conosco aqui nessa noite mais uma vez. Governador, obrigado pela presença, pela atenção, e eu vou logo abrir o programa perguntando ao senhor o seguinte: o senhor tem esperança no governo Bolsonaro? Tenho. Eu acho que os sinais que foram dados até agora na composição do governo são positivos, né? A mensagem de construção de novos caminhos, de encontro com os anseios da sociedade, enfim, eu acho que os primeiros passos estão sinalizando positivamente, inclusive os sinais da economia, que apesar desses últimos 2, 3 anos de profundas dificuldades, eu acho que começam a acenar. Bolsa de valores, desemprego ainda discretamente, mas está começando a haver um crescimento. Estou otimista. Acredita? Acredito. Vamos começar o bate-papo? Ascioli, começo com você. Boa noite, governador. Boa noite, Aldo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Governador, vou entrar num assunto que o senhor conhece bem, que é a questão da lei da responsabilidade fiscal. O senhor foi relator do projeto lá no Congresso, enquanto o senhor foi deputado federal. E essa lei, ela é bastante importante, né, para os entes federais, tanto a União quanto os estados e municípios, para garantir a aplicação dos recursos, né, e criam umas certas amarras dos orçamentos. E, enfim, é uma lei desses últimos anos talvez a mais importante, né, no que versa a questão na gestão pública. Só que nesses últimos tempos a gente vê alguns municípios e prefeituras, sobretudo, prefeituras e alguns estados
a gente vê um problema de ordem fiscal. Alguns estados, inclusive, estão quebrados, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Norte. O senhor acredita eles estão quebrados por uma série de circunstâncias. O crescimento de despesas, entre elas a questão da previdência social, o aumento das despesas com os salários dos servidores, enfim, uma série de circunstâncias. O senhor acredita que essa legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal precisa ser revista ou até mesmo flexionada para que garanta que estados como esses que eu citei não cheguem ao estado de insolvência, como alguns estão ainda, por exemplo, ainda hoje? Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem 18 anos. Quando nós nos sentamos, quando eu fui escolhido para presidir a comissão, a discussão era, não, vocês estão utilizando um modelo na Nova Zelândia, que tinha uma lei de responsabilidade fiscal. É o modelo americano, é o modelo, aí vem toda aquela preocupação de que o modelo fosse externo. Mas não, nós fizemos avaliação em municípios, 100 municípios. Os municípios que estavam indo melhor no Brasil, né? Municípios do Norte, do Nordeste, do Sul. E encontramos parâmetros. Quanto gasta o Rio Grande do Sul com o Ministério Público? Quanto gasta a Bahia? Quanto gasta Pernambuco? Qual é a média de pagamento de pessoal nos estados que estão em situação melhor e situação pior? E daí fizemos uma média. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser perfeitamente, totalmente cumprida. Agora, tem 18 anos. Né? É uma criança ainda, tem 18 anos. Ela pode sofrer alguns reajustes, entre eles implementar o Conselho de Gestão Fiscal. Porque, por exemplo, uma prefeitura que cumpre com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se você tomasse um parâmetro, 5.400 municípios, eu hoje me arrisco a dizer a você, não ter esses dados assim objetivamente no momento, mas cerca de 1.000 municípios estão respeitando a lei, dos 5.400, a grosso modo. Então, esses 1.000 municípios que estão cumprindo a lei, eles estão dando uma demonstração, seja do Norte, do Nordeste, do Sul ou do Sudeste, que a lei pode ser cumprida. Então, estes municípios, estes sim, deveriam ter preferência na transferência de recursos. E isso é previsto, né, que haja um incentivo. Se eu vou assinar um convênio, claro, as transferências obrigatórias você tem que fazer, não é? Porque é constitucional. Mas o que não é transferência obrigatória, você faria o quê? Faria com que aqueles municípios que têm o melhor desempenho do ponto de vista da responsabilidade fiscal recebessem. Por outro lado, você vê o caso do Rio de Janeiro, reincidente. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, antes de todas as leis de controle, o Rio de Janeiro é reincidente. Aí o que é que ocorre? Você faz o parcelamento da dívida do Rio, e Pernambuco está pagando, o Piauí está pagando, a Bahia está pagando pela irresponsabilidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é que o Conselho de Gestão Fiscal tem que estabelecer punições e prêmios. E vou mais além. Eu acho que deve-se abrir um espaço na legislação brasileira, não vou entrar em detalhes maiores, para decretar a falência do município. A cidade de Detroit. Nesse sentido, como é que seria a alternativa? A Detroit, nos Estados Unidos, New York, teve uma época, faliu. O que é que você faz? Você não vai parar os serviços de educação, de saúde, não, mas vai decretar a recuperação judicial do município, fazer o dever de casa, ver todas as gorduras que foram colocadas sem poder, e depois a intervenção é suspensa e você transfere o município para a administração normal. Por que não fazer isso? Por que só pode haver falência numa empresa privada? Por que não na empresa... porque o Estado e o município têm outras obrigações. Não, mas essas obrigações seriam cumpridas. Você não cessaria de prestar serviço. De modo que eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve ser mudada agora, porque você está numa crise. Ela pressupõe, entre as suas disposições, espaço para um município e um estado que está vivendo uma situação difícil. Ou, como a recessão que nós tivemos agora, você não cumprir todas as metas. Gilvan. Mas, governador, nesse caso nós temos aí 18 anos e nós temos, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a situação é tão caótica que nunca um governador foi reeleito lá.
Nesse período, o que o senhor acha que... Os que tem estão presos. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, os últimos quatro foram presos. Todos presos. Mas no caso do Rio Grande do Sul, nenhum governador foi reeleito desde quando a reeleição foi implantada. E agora, esse ano, foi eleito um governador que é o prefeito de Pelotas. Bem jovem. Exatamente, do PSDB. O que o senhor acha que deu errado nesse período? Foi leniência dos órgãos de controle, ou seja, faz um puxadinho aqui, é gasto de pessoal que quando você faz com o OS não computa como pessoal, computa como despesa, e saem fazendo um puxadinho daqui e querem fazer mais um puxadinho. O que o senhor acha que deu de errado? Ou foi falta de gerência mesmo, falta de competência na gestão? Não, as duas coisas. Falta de gerência, porque é o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os 3 estados. Os 3 piores, né? Os 3 piores. Né? Mas tem o Espírito Santo, que está bem. Tem o estado de São Paulo, que está bem. Tem o estado de Mato Grosso, que está bem. Não é a lei de responsabilidade fiscal. Foi problema gerencial. Excesso de despesa, falta de controle. Aí você diz, bom, mas e os sistemas de controle, os tribunais de contas, etc, etc. Mas você sabe que nós estamos no Brasil. Nós temos uma cultura latina do puxadinho, como você estava dizendo. Não, vamos dar um jeito disso, vamos dar um jeito daquilo. E quando dá um bocado de jeitinho, ainda faltam uns 20 jeitinhos, aí diz, vamos mudar a lei. Ora, para o jeitinho. Para de dar jeitinho, faz uma administração. Se o Estado do Espírito Santo pode estar adequado à lei de responsabilidade fiscal, se o Estado do Mato Grosso pode estar adequado, desculpa, se o Estado do Paraná pode estar adequado, se o Estado de Santa Catarina pode ser adequado, por quê? Desculpe interrompê-lo antes de passar para a Tassiana, João. Quando você vai, por exemplo, para o Estado do Rio de Janeiro, não é estranho e difícil de controlar isso, porque o Estado do Rio de Janeiro, uma quadrilha se apossou literalmente do Estado e outra do Tribunal de Contas. E a outra do Tribunal de Contas. Dos 6 conselheiros, 5 dos 7, 6 estão presos. Então, só sobrou um, não? Foi de 7, 6. Quando essa coisa do crime comandando o Estado, isso... E veja você... Presidente da Assembleia, né? Presidente da Assembleia. Veja você, há um ano atrás, o Rio de Janeiro, há 1 ano e meio, no governo Temer, no atual governo, conseguiu fazer a rolagem da dívida, 48 bilhões de reais. E, de certa maneira, uma certa compreensão no Brasil, não, Rio de Janeiro, é a tradição, muito bem. Embora já tenha feito isso várias vezes. Muito bem. Aí, o que é que ocorre? O petróleo vai para 85 dólares. Estava em 45, 60, 85 dólares. Aí 18 bilhões de royalties. O que é que ele devia fazer? O governo do Rio. Pegar os 18 bilhões de dólares para pagar a dívida que nós estamos pagando, Pernambuco, Paraíba, o Brasil todo. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que foi que fizeram? Deram um aumento, 18% aos servidores. É responsabilidade. Então, aí a culpa, de quem é a culpa? Com essa lei de responsabilidade fiscal, ninguém consegue ir adiante. Por que a Nova Zelândia vai? Porque os Estados Unidos vai. A Comunidade Econômica Europeia assinou o Tratado de Maastricht. E quando perguntaram, na primeira reunião que foi feita, não, nós temos que ter controle, capacidade de ter controle. O Estado não produz dinheiro, não, arrecada. Então, se você não produz dinheiro, você arrecada. Se você gastar mais do que arrecada, seja na sua vida privada, seja na sua empresa, seja no quiosque, seja em qualquer negócio, não dá certo, você quebra. Tassiana. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, governador. Aproveitando esse gancho da crise e vindo aqui para Pernambuco, né? Exatamente agora, muitos políticos, a oposição e a população em geral está reclamando sobre o pagamento do 13º, né? Quando é que vai sair, né, para os servidores. E eu queria saber do senhor, emendando, né, sobre a sua opinião, não só sobre isso, como outras críticas ao governador Paulo Câmara, na área de segurança e outras. Qual é a sua opinião sobre toda essa questão envolvendo o Paulo Câmara e também a opinião do senhor da derrota aí de Armando Monteiro, né? O senhor participou de vários atos do movimento Pernambuco Vai Mudar, elogiando não só Armando, como também os deputados Mendonça e Bruno Araújo, que foram candidatos ao Senado, né? E eles não venceram, né? Qual a opinião do senhor para essa derrota dos 3 e qual a opinião do senhor hoje do governo Paulo Câmara com esses problemas que ele enfrenta? Olha, eu assisti uma conversa do presidente Fernando Henrique Cardoso com Itamar Franco. Tive o privilégio de assistir, fui amigo de Itamar Franco, me dou bem com o presidente Fernando Henrique. E Itamar se queixou de Fernando Henrique Cardoso, mas se queixou de maneira veemente. Você me traiu,
você não podia ter aprovado a reeleição no Brasil. Eu não podia, porque a reeleição leva num processo democrático ainda não maduro, em que os controles não são tão rígidos. Agora, desculpa, a culpa foi de Mendonça, filho. Sim. Né? Não, Mendonça apresentou o projeto. Apresentou o Bom, projeto. o projeto foi apresentado na Câmara, mas eu estou citando perfeito, tá. um fato que houve. Uma conversa de Itamar Franco com Fernando Henrique. Presidente para presidente. Você poderia ter alterado o mandato para 5 anos, mas não fazer a reeleição. O Brasil não está preparado para a reeleição. Então, vinha o problema do uso da máquina, do fato de você não ter nem a desincompatibilização. O governador disputa a eleição no cargo. Isso tem uma influência, todo mundo sabe que isso tem uma influência. Em vários estados, a exceção talvez seja o Rio Grande do Sul, e Gilvan fez aqui uma colocação, né? O Rio Grande do Sul, na realidade, nunca reelegeu um governador. Deve ser alguma coisa gaúcha. Talvez seja o estado mais avançado. Pode ser, algum tipo de não do ponto de vista da responsabilidade fiscal, mas Sim. pelo menos daquele espírito do guerreiro. voto. Do guerreiro. Então, eu acho que o povo de Pernambuco não entendeu a mensagem de Armando Monteiro, uma mensagem muito sólida, muito bem estruturada. Um projeto de Pernambuco precisa de uma série de correções de rumo e uma série de indicadores do ponto de vista do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do comércio, da agricultura, de empresas que não estão indo bem, né? De projetos novos que não maturaram, mas não houve um entendimento desse processo e houve uma série de negociações políticas que levaram a uma acomodação e a vitória do atual governador por uma margem muito estreita, mas houve uma vitória. O que eu acho é que o processo da reeleição, isso à época, estou citando um fato porque isso foi um fato, foi uma conversa muito contundente de Itamar Franco, governador. Talvez seja este processo de reeleição, ou o Brasil, e veja bem, na primeira reeleição que houve, 82% dos prefeitos foram reeleitos. Tá com a marca. Eu me lembro que a França tem a Escola Nacional de Administração. Nós talvez tenhamos sido o maior formador de grandes administradores do mundo. Porque 80% foi reeleito e eu estou pressupondo que o eleitor escolheu um bom administrador. O que aprovou, né? Não era? E era para os nossos administradores irem fazer dar um curso lá na Escola Nacional de Administração Francesa. Por que o senhor não se candidatou, governador? Não me candidatei. Estava esperando a massaranduba do tempo. Eu pensei nisso. Cheguei até a admitir, tomei a maçaranduba do tempo, como eu digo, fiz uma sondagem e achei, por um princípio, eu me candidataria se eu não tivesse um espaço para participar da vida pública sem mandato. Imaginei isso, conversei até sobre isso com o meu grande amigo Roberto Magalhães, que também não se candidatou na última eleição, embora tenha tido um mandato além do meu. E eu disse, olha, eu tenho como participar da vida pública, seja participando de programas como esse, seja participando de programas de rádio, seja debatendo nas universidades que tenho feito com frequência. Eu acho que o senhor deu uma prova a se desprender, né? Nesse processo eleitoral teve muita gente que está já morrendo, mas disputou mandato porque de todo jeito não queria. No seu caso, acho que foi uma prova assim, de desprendimento. Também você sabe o seguinte, eu já disputei muitas eleições. É porque a impressão que passa, doutor Joaquim, é que quando o político chega lá, ele quer roer o osso até o talo. Né? Ele não quer largar nunca. Né? Essa é a impressão. Poucos têm esse desprendimento. Sérgio, você para depois ir para Ângela, depois para Jair. Boa noite. Vou conversar um pouquinho sobre o PSDB, que aconteceu esse fenômeno Bolsonaro aí, e a bancada do PSDB, que era aquela coisa da polarização PT-PSDB, conhecida, né, desde a redemocratização praticamente, o PSDB murchou um pouco, a bancada encolheu bastante. Geraldo Alckmin perdeu a eleição e ainda há uma crise interna com João Dória disputando poder lá dentro. Agora nós temos o pernambucano Bruno Araújo cotadíssimo para ser o presidente nacional do partido, o que para mim pode ser para ele muito bom, mas pode ser uma batata quente, porque o partido está se desentendendo. Qual é o futuro do PSDB agora? Eu sou como presidente da instituição, como o Instituto Antônio Vilela, que faz estudos políticos. Qual é o futuro do PSDB agora que perdeu um pouco esse impulso numérico, vamos dizer assim?
numérico, Bom, né? primeiro momento... Porque cabeças ainda tem Fernando Henrique... Cabeça branca e cabeça preta. Branca e cabeça preta. Aliás, é essa disputa que se assemelha. Essa disputa que se assemelha aí no partido. Eu acho que o primeiro movimento vai ser de briga. Já está vendo, essa né? coisa na política, você diz, não é bem uma briga, é uma discreta discordância, que não tenha, mas há discordância. Há discordância porque Dória é a favor de que o PSDB, que eu também sou, que o PSDB apoie o governo Bolsonaro. E o PSDB tem uma corrente, que eu participei até de uma reunião em Brasília com Bruno Araújo, com Dória, com o governador Azambuja, do Mato Grosso. Passada. Não, faz um mês mais ou menos, depois da eleição. E alguns deputados. E tem uma corrente que alguns jornalistas chamam um pouco de cabeça branca. Seria Fernando Henrique, o próprio Alckmin, etc., que quer que o PSDB apoie as iniciativas do governo que estejam de acordo com as grandes regras. Mas e você vai ser juiz desse processo? Essa daqui está de acordo com... Essa daqui não está. Então, mas não dá para separar, não, de certa forma, por exemplo, tem propostas que a sim, gente mas está você, esperando... porque não erra, você não quer admitir errar, tem que ficar em cima do muro. Eu vou apoiar um governo... Que talvez seja o pecado do PSDB. A não, vida mas toda nenhum foi em cima do acordo... muro. Ganhou fama com isso, inclusive. Você não vai dar apoio cego, não. No sentido de que você vou apoiar qualquer medida do governo que vier. Pode ter uma discordância. Aliás, como é que você vai fazer um partido político sem discordância? Já houve, inclusive, com o governo Temer. Uma parte queria desembarcar, outra parte não queria, ficou aquele puxa-encolhe lá e terminou desgastando o partido. Agora o partido está de novo nessa Se o PSDB questão, tivesse envolvido nessa questão. essa capacidade de fazer essas grandes previsões, nenhum partido tem, nós podíamos ter previsto que o resultado dessa eleição ia ser desse jeito. Eu acho que todos nós que militamos na política, vocês que são jornalistas políticos que têm experiência, todo mundo há 6 meses atrás não imaginava o resultado dessa eleição. Ninguém. No momento em que Alckmin fez um movimento legítimo de agregar 8 ou 10 partidos, ficou com o primeiro tempo de televisão. 5 minutos. Todos os jornalistas que eu conversava e todos os políticos que eu conversava, diziam, agora Alckmin assegurou. No segundo turno, né? Segundo turno ele já sentou lá. Como você erra. E qual é o melhor processo quando você chegar? Bom, e aí, Alckmin, o que foi que houve? Você errei do primeiro ao quinto. Errei tudo. Melhor dizer isso, errei. Ângelo Castelo Branco. Bom, boa noite, Aldo, boa noite, telespectadores. Você foi constituinte quando terminou seu mandato no governo de Pernambuco, foi para Washington, passou uma temporada no Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí, você tem sido visto ultimamente em Brasília circulando com o pessoal da transição, do governo, da equipe de transição. Então, considerando todas essas suas características políticas, eu queria uma reflexão sua a respeito dessa coisa da crise nos estados e nos municípios. Eu acho que essa crise, ela revela um pouco a fragilidade da nossa federação. E as pessoas falam em pacto federativo. Eu acho que a nossa federação é frágil porque nós não temos a cultura da federação. As pessoas gastam mais do que arrecadam. Tudo isso é uma característica de um pouco da irresponsabilidade e também um pouco de que as pessoas terminam dependendo do poder central lá em Brasília. Então a federação nossa é um pouco fictícia. Como é que a gente pode falar em pacto federativo sem uma federação? Bom, a primeira questão que você colocou foi o aspecto da transição. O senhor está lá, Estou colaborando com a transição. Mas vai assumir alguma coisa lá? O Meus Gilson, fios especiais. Gilson Machado, que é um amigo meu que está na transição, me convidou para participar de uma reunião, e eu participei de uma reunião e, evidentemente, tenho a disposição de contribuir para o país, tenho experiência, naquilo que eu puder contribuir, eu estou contribuindo, seja na área de turismo, seja na área de infraestrutura, e, sobretudo, em relação ao Nordeste. Qual é o sentido? O sentido nacional dos problemas do Nordeste brasileiro. Nós temos que encontrar alternativas. Como é que vai ser essa relação de Bolsonaro com os governadores do Nordeste? Eu acho que haverá um ajuste. O primeiro momento é natural, né? Essas ranhuras de campanha. Né? Mas provocadas pelos governadores, né? Sim, eu sei. Eu não estou dizendo quem está certo. Mas aquilo Maquiavel dizia, livrai de ressentido. Houve um ressentimento de lá e cá. Isso aí
Não tem nenhum marciano nesse processo, são todos humanos. Então é evidente que o presidente da República eleito perdeu em todos os estados do Nordeste, fica com o pé atrás. Cabe a nós, nordestinos, pessoas que conhecem a realidade, de aproximar. Eu não vou amaldiçoar a escuridão, vou acender uma vela e chegar perto. Ele foi eleito, ele é o eleito. Segundo lugar, você falou no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa é uma sugestão que eu dou, sobretudo os políticos jovens. Se tiverem uma oportunidade de estudar, pelo menos um período, um ano, passar 1 ano ou 2 anos. No caso, eu fui contribuir como consultor na área de reforma do Estado. Aprendi muito. Foi muito útil. Eu saí do governo e passei 1 ano no BID e 1 ano no Banco Mundial. 1 ano morando em Washington e 1 ano no Brasil. Isso foi extraordinário, porque no BID você convive com pessoas da América do Sul inteira, da América Central, americano, canadense e mais os sócios europeus do banco. Então você tem reuniões, inúmeras reuniões, porque eu não entendo, Ângelo, você que é um jornalista experiente, aliás, todos são experientes, como é que você pode fazer política sem estudar as questões? Agora mesmo eu vi uma matéria no jornal e estão dando um curso, e tem 60 e poucos deputados novos no curso. Aí o sujeito disse, não, porque nós temos que atentar que o processo aqui é bicameral. Aí um disse, quem danado é isso? Bicameral? Aí eu disse, é o Senado e a Câmara. Como é que você vai ser deputado e não sabe quais são as atribuições daquele órgão que você vai trabalhar? Em segundo lugar, que sugestões você vai dar se você não conhecer a realidade do seu estado, do seu município, etc. Então, eu acho importante e abrir um espaço, né, de maneira aberta. Eu senti isso na transição. Todos estão podendo colaborar. Querem trabalhar, né? Deixa eu pedir permissão para o senhor. Jairo, você vai ficar para o próximo bloco, tá certo? Sim. Então prepare uma pergunta bem quente, tá certo? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Roda Viva Pernambuco, o ex-governador Joaquim Francisco, no centro do Roda Viva de hoje. Até já.